Oi, meu nome é Padre Mark Schmitz e você está ouvindo o podcast A Bíblia em um Ano, onde encontramos a voz de Deus e vivemos a vida através das Escrituras. O podcast original, The Bible in a Year, foi produzido pela Ascension e essa é a versão brasileira traduzida pelo Heitor e dublada pelo Leandro. Usando a linha do tempo da Bíblia A Grande Aventura, vamos ler de Gênesis até Apocalipse, descobrindo como se desenrola a história da salvação e como nos encaixamos nessa história hoje. É o dia 275, meus parabéns, pessoal, sensacional, que bênção. Hoje vamos ler os capítulos 6 e 7 de Neemias, Esther capítulos 1 e 2, né? Ontem lemos o 11 e 12, hoje vamos ler 1 e 2. E também Provérbios 21, versículos de 1 a 4. Como sempre, a Bíblia que eu uso todos os dias é a Bíblia da Grande Aventura da Ascension em inglês. Você pode acompanhar usando qualquer Bíblia que você preferir. Recomendamos a Bíblia do Peregrino. Se você quiser saber quais vão ser os próximos capítulos, ou marcar o quanto você já leu, é só baixar o plano de leitura aqui, ó. Eu vou te contar um segredo. O link para baixar o plano de leitura fica aqui na descrição do vídeo. E é de graça. Outro segredo que eu queria te contar é que se você se inscrever no canal e ativar o sininho, você vai receber uma notificação toda vez que sair um episódio novo, incluindo hoje, que é o dia 275. E vamos ler Neemias 6 e 7, Esther 1 e 2 e Provérbios 21, versículos de 1 a 4. O livro de Neemias, capítulo 6. Intrigas dos inimigos. Quando Sanabalate, Tobias, o árabe Gozém e o resto de nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído a muralha sem deixar nenhuma brecha, embora ainda não tivesse posto as folhas das portas, Sanabalate e Gozém mandaram dizer-me: "Vem conversar conosco numa das aldeias no vale de Ono." Vinham com más intenções. Eles respondi com uns mensageiros: "Tenho muitíssimo trabalho e não posso descer. Não vou deixar a obra parada para ir até vós." 4 vezes me mandaram dizer a mesma coisa e lhes respondi da mesma forma. Na 5ª vez, Sanabalate enviou seu servo com uma carta aberta, que dizia: "Ouve-se comentar entre o povo, e assim afirma Gozém, que tu e os judeus pensais em vos rebelar, e que por isso construíste a muralha. Segundo esses rumores, tu serias o rei, e nomeaste profetas para que em Jerusalém te proclamem rei de Judá. Esses rumores vão chegar aos ouvidos do imperador. Vem e decidiremos juntos o que convém fazer." Eu lhe respondi: "Esses boatos de que falas carecem de fundamento. São pura invenção tua." Queria intimidar-nos, pensando que abandonaríamos a obra, deixando-a pela metade. Ao contrário, recuperei novo ânimo. Nessa ocasião, fui à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Metabeel, que se achava impedido, e ele me disse: "Vamos entrar no templo, dentro da nave, e fechar a porta, porque virão para te matar. Pensam em te matar esta noite." Eu lhe respondi: "Um homem como eu não foge, nem se esconde no templo para salvar a vida. Não vou." Percebi que não era Deus quem o enviava. Ele me fez essa profecia subornado por Tobias e Sanabalate, para que eu ficasse com medo e agisse dessa forma, cometendo um pecado que pensavam aproveitar para me denegrir e me difamar. Deus meu, lembra-te do que fizeram Tobias e Sanabalate, e também da profetisa Noadias e dos outros profetas que tentaram amedrontar-me. No dia 25 de setembro, 52 dias após o início, a muralha foi terminada. Quando nossos inimigos ficaram sabendo e todas as nações ao nosso redor viram isso, ficaram admirados e reconheceram que o autor dessa obra era o nosso Deus. Nesses dias, era intensa a correspondência epistolar entre os notáveis de Judá e Tobias, já que muitos judeus eram seus aliados, por ele ser genro de Sequenias, filho de Areia, e porque seu filho Joanã estava casado com a filha de Mozolam, filho de Baraquias. Contavam-me maravilhas dele e contavam para ele as coisas que eu fazia. Tobias continuou enviando cartas para intimidar-me. Capítulo 7. Quando terminou a reconstrução da muralha e eu coloquei as portas, foram nomeados os porteiros, cantores e levitas. Pus à frente de Jerusalém meu irmão Anani, chefe da fortaleza, que era homem honrado e temia a Deus como poucos. E eu lhes disse: "As portas de Jerusalém não serão abertas antes que o sol comece a esquentar, e deverão ser fechadas e trancadas antes que o sol se ponha. Sejam formados corpos de guarda com os habitantes de Jerusalém. Alguns vigiarão nos postos e outros diante de sua casa."
Repovoamento de Jerusalém. 1. A cidade era espaçosa e grande, mas os habitantes escassos e construíam casas para si. Então meu Deus me inspirou reunir os notáveis, as autoridades e o povo para fazer o registro. Encontrei o registro dos primeiros que haviam voltado, em que estava escrito: habitantes da província que voltaram do desterro, para onde Nabucodonosor, rei da Babilônia, os levou cativos, e voltaram a Jerusalém e a Judá, cada qual para seu povoado. Vieram com Zorobabel, Josué, Neemias, Azarias, Raamias, Naamame, Mardoqueu, Beusã, Mesfarate, Beguai, Naum e Baana. Lista dos leigos: 2.172 descendentes de Faros, 372 descendentes de Safatias, 652 descendentes de Area, 2.818 descendentes de Faate Moabe, descendentes de Josué e de Joabe, 1.254 descendentes de Ela, 845 descendentes de Zetua, 760 descendentes de Zacai, 648 descendentes de Benuí, 628 descendentes de Bebai, 2.322 descendentes de Asgade, 667 descendentes de Adonicã, 2.067 descendentes de Beguai, 655 descendentes de Adim, 98 descendentes de Ater de Ezequias, 328 descendentes de Azum, 324 descendentes de Bezai, 112 descendentes de Aref, 95 oriundos de Gabaon, 188 oriundos de Belém e de Netofa, 128 de Anatote, 42 de Bet-Asmote, 743 de Cariate Arim, Cáfira e Beerote, 621 de Ramá e Gabá, 122 de Macmás, 123 de Betel e Ai, 52 descendentes de Nebo, 1.254 descendentes do outro Elã, 320 de Arim, 345 de Jericó, 721 de Lod, Adid e Ono, 3.930 de Senaá. Sacerdotes: 973 descendentes de Gedaías, da família de Josué, 1.052 descendentes de Emer, 1.247 descendentes de Fassur, 1.017 descendentes de Arim. Levitas: 74 descendentes de Josué e de Cadmiel, da família de Odovias. Cantores: 148 descendentes de Asaf. Porteiros: 138 descendentes de Selum, Ater, Teumon, Acube, Atita e Sobai. Doados: descendentes de Siaa, Azufa, Tabaote, Ceros, Sai, Fadom, Lebana, Agaba, Seumai, Anã, Gidel, Gaar, Raaías, Razim, Necoda, Gazam, Oza, Fazéa, Bezai, Meunitas, Nefusitas, Baquebuque, Acufa, Arur, Baslute, Meida, Arsa, Bercos, Císara, Tema, Nazias e Atifa. Servos de Salomão: descendentes de Sotai, Soferete, Feruda, Jaala, Darcon, Gidel, Safatias, Atil, o Sebaíta Foquerete e Amon. Total de doados e servos de Salomão, 392. Lista dos que subiram de Tel-Mela, Tel-Arsa, Querube, Adom e Emer, mas não puderam provar sua ascendência ou sua origem israelita. 642 descendentes de Dalaías, Tobias e Necoda. E dos sacerdotes, os descendentes de Obias, Acos e Berzelai, que havia casado com uma filha do Galaadita Berzelai e tomou seu nome. Procuraram seu registro genealógico, mas não o encontraram, e foram excluídos do sacerdócio. O governador os proibiu de comer os alimentos sagrados até que aparecesse um sacerdote experiente em consultar as sortes. Ao todo, a comunidade contava com 42.360 pessoas, sem contar os escravos e escravas, que eram 7.337. Tinha 245 cantores e cantoras, 736 cavalos e 245 jumentos, 435 camelos e 6.720 asnos. Alguns chefes de família fizeram doações para a obra.
O governador entregou ao tesouro 1000 daricos de ouro, 50 aspersórios e 530 túnicas sacerdotais. Os chefes de família ofereceram para o culto 20.000 daricos de ouro e 2.200 minas de prata. O resto do povo, 20.000 daricos de ouro, 2.000 minas de prata e 67 túnicas sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, parte do povo, os doados e todo Israel se estabeleceram em seus povoados. Ao chegar o mês de outubro, se encontravam neles instalados. O livro de Ester, capítulo 1. Assuero e Vaste. Aconteceu no tempo do rei Assuero, cujo império abarcava 127 províncias, da Índia até a Etiópia. No terceiro ano de seu reinado, o rei, que morava na Acrópole de Susa, ofereceu um banquete a todos os generais e oficiais do exército persa em Medo, à nobreza do palácio e aos governadores das províncias, para ostentar, durante muitos dias, 180 dias, as riquezas e o esplendor de seu reino, seu extraordinário fausto e sua grandeza. Passados esses dias, o rei ofereceu um banquete de 7 dias a toda a população da Acrópole de Susa, do menor ao maior, na esplanada dos jardins do palácio. Havia toldos de linho branco e púrpura violeta que pendiam de colunas de mármore branco, presos a anéis de prata sobre o pavimento de mosaico, feito de malaquita, mármore branco e nácar. Havia taças de ouro para a bebida, todas diferentes, e vinho abundante, oferecido pelo rei com esplendor régio. A norma para beber era que ninguém obrigasse ninguém. O rei havia ordenado a todos os serventes do palácio que respeitassem os desejos de cada um. De sua parte, a rainha Vaste ofereceu um banquete às mulheres do palácio real de Assuero. No 7º dia, quando o rei estava alegre por causa do vinho, ordenou a Maumã, Bazata, Arbona, Abgata, Bágata, Zetar e Carcas, os 7 eunucos que serviam pessoalmente o rei Assuero, que lhe trouxessem a rainha Vaste com sua coroa real, para que os generais e o povo admirassem sua beleza, porque era muito formosa. Mas quando os eunucos lhe transmitiram a ordem do rei, a rainha Vaste não quis ir. O rei teve um acesso de ira e enfureceu-se. Depois consultou os letrados, porque para os assuntos do rei eram consultados os peritos em direito. Mandou que se apresentassem Carzena, Setar, Admata, Tarsis, Marés, Marsana, Macumã, os 7 grandes do reino da Pérsia e da Média, que faziam parte do conselho real e ocupavam os primeiros postos no reino. Ele lhes perguntou: que sanção se deve impor à rainha Vaste por não ter obedecido à ordem do rei Assuero, transmitida pelos eunucos? Diante do rei e dos grandes do reino, Macumã respondeu: a rainha Vaste não só faltou com o rei, mas com todos os governadores e todos os súditos que o rei Assuero possui nas províncias. Porque quando as mulheres souberem o que a rainha fez, desprezarão seus maridos. Dirão: o rei Assuero mandou que a rainha Vaste se apresentasse, e ela não foi. Hoje mesmo, as mulheres dos príncipes da Pérsia e da Média, que ouvirem o que a rainha fez, como falarão a seus maridos? Acabarão desprezando-os e brigando. Se parecer bem ao rei, publique um decreto real que será incluído na legislação da Pérsia e da Média com caráter irrevogável, proibindo que Vaste se apresente ao rei Assuero e concedendo o título de rainha a outra melhor do que ela. Quando por todo o imenso império do rei ouvirem o decreto real, todas as mulheres honrarão seus maridos, nobres ou plebeus. O rei e os príncipes aprovaram a proposta. O rei fez o que Macumã havia sugerido. Mandou cartas a todas as províncias do império, a cada uma em sua escritura e a cada povo em sua língua, ordenando que fosse o marido quem mandasse em casa. Capítulo 2. Ester é eleita rainha. Depois disso, quando passou a cólera, o rei se lembrou de Vaste, do que ela havia feito e do que ele decretara por esse motivo. Então os cortesãos lhe disseram: busquem para o rei jovens solteiras e belas. O rei pode nomear comissários em todas as províncias do reino, para que reúnam todas as jovens no harém da Acrópole de Susa, sob o comando de Egeu, eunuco real, guardião das mulheres. Que lhes dê cremes de beleza, e a jovem que mais agradar ao rei substituirá a rainha Vaste.
O rei gostou da proposta e assim se fez. Na Acrópole de Susa vivia um judeu chamado Mardoqueu, filho de Jair, de Semei, de Cis, benjaminita, que havia sido deportado de Jerusalém com Jeconias, rei de Judá, entre os cativos que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado. Mardoqueu havia criado Hadassa, isto é, Ester, sua prima, órfã de pai e mãe. A jovem era muito bela e atraente, e quando seus pais morreram, Mardoqueu a adotou como filha. Quando foi promulgado o decreto real, levaram muitas jovens à Acrópole de Susa sob as ordens de Egeu, e levaram também Ester ao palácio, com recomendações a Egeu, guardião das mulheres. Egeu gostou da jovem, e porque se agradou dela, deu-lhe imediatamente os cremes de beleza e os alimentos. Ele destinou 7 escravas, escolhidas do palácio real. Depois a transferiu, com suas escravas, a um apartamento melhor dentro do harém. Ester não disse de que raça nem de qual família era, porque Mardoqueu a proibira disso. Mardoqueu passeava diariamente diante do átrio do harém para inteirar-se de como ia Ester e de como a tratavam. Cada jovem se preparava durante 12 meses, segundo o regulamento das mulheres. É quanto durava o tratamento de beleza. 6 meses à base de azeite de mirra e 6 meses com diversos bálsamos e outros cremes femininos. Depois, quando chegava seu turno de apresentar-se diante do rei Assuero, davam-lhe tudo o que queria levar consigo do harém para o palácio real. Entrava de tarde e pela manhã voltava para um segundo harém, sob as ordens de Sasagás, eunuco real, guardião das concubinas, e não voltava a apresentar-se ao rei, a não ser que o rei a desejasse e a chamasse expressamente. Quanto a Ester, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, seu pai adotivo, quando chegou sua vez de apresentar-se ao rei, contentou-se com o que lhe deu Egeu, eunuco real, guardião das mulheres. Ester encantava todos os que a viam. No 7º ano do reinado de Assuero, no mês de janeiro, ou seja, Tebete, levaram Ester ao palácio real, ao rei Assuero. E o rei a preferiu às outras mulheres, tanto que a coroou, nomeando-a rainha em lugar de Vaste. Depois, em honra de Ester, ofereceu um grande banquete a todos os seus generais e oficiais, ordenou um dia de descanso e distribuiu presentes com esplendor régio. Quando Ester passou para o segundo harém, como as outras jovens, não disse de que raça nem de qual família era, conforme lhe havia ordenado Mardoqueu, a quem obedecia como quando vivia com ele. Mardoqueu lhe havia ordenado que temesse a Deus e cumprisse seus mandamentos, como quando vivia com ele. E Ester não mudou de conduta. Por essa ocasião, Mardoqueu era funcionário da corte. Bagatã e Tares, 2 eunucos reais do corpo de sentinelas, estavam descontentes e planejavam um atentado contra o rei Assuero. O plano chegou aos ouvidos de Mardoqueu. Ele o contou à rainha Ester, e Ester falou ao rei por ordem de Mardoqueu. Feita uma investigação, descobriu-se a conspiração. Os 2 eunucos foram enforcados e o relato foi registrado por escrito nos anais do reino, na presença do rei. O livro de Provérbios, capítulo 21, versículos de 1 a 4. O coração do rei é um canal de água nas mãos de Deus. Este o dirige para onde quer. O homem pensa que seu caminho seja sempre reto, mas é Deus quem pesa os corações. Praticar o direito e a justiça, isso Deus prefere aos sacrifícios. Olhos altivos, mente ambiciosa. O pecado é o sulco dos perversos. Pai do céu, nós te louvamos e glorificamos. Ai, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra, obrigado por essa oportunidade, obrigado por essa comunidade de pessoas, Senhor Deus, que estão seguindo nessa jornada da Bíblia em um ano. Obrigado pela fidelidade deles. Obrigado não pela perfeição, mas sim pela perseverança. Perseverança é muito mais importante do que perfeição. Fidelidade é muito mais importante que qualquer outra coisa. Ah, Senhor Deus, muito obrigado. Por favor, aceite nosso agradecimento por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, cara, mergulhamos de cabeça na história de Ester hoje, né? Mas antes de falarmos dela e de Neemias, vamos falar um pouquinho do livro de Provérbios. Hoje vimos esse versículo 2, né? O homem pensa que seu caminho seja sempre reto, mas é Deus quem pesa os corações.
Nossa, cara, sensacional. O homem pensa que seu caminho seja sempre reto. E isso nos lembra lá do livro de Juízes, né? Que dizia que cada um fazia o que bem entendia, que naquele tempo não havia rei em Israel e cada um fazia o que lhe parecia bem. Esse relativismo, né? Tipo, vamos tentar, se funcionar, beleza, se não funcionar, vamos tentando até dar certo. Porém, é Deus quem pesa os corações. E a verdade, o segredo para agir de maneira correta, de maneira justa e boa, o Senhor nos mostra através de Sua palavra. E é uma bênção incrível o Senhor nos dar a palavra dele para que saibamos como guiar nossas vidas ao encontro dele. Falando em agir de maneira correta, hoje vimos Neemias. Toma essa transição, né? O livro de Neemias hoje vimos várias coisas, né? Vimos no capítulo 7 as listas dos exilados que retornaram, o que é uma bênção. É uma bênção poder ver essas listas de nomes, porque sabemos que essa é uma história verdadeira. E essas pessoas são pessoas reais que viveram essas coisas. Cada um desses nomes, cada um desses números é um indivíduo que está vivendo para sempre com Deus ou para sempre sem Deus, né? Mas reconhecemos que cada pessoa ali faz parte dessa história, assim como eu e você também fazemos. Mas lá no capítulo 6, antes da lista, né? No capítulo 6 vimos as conspirações contra Neemias, que, lembra, Sanabalate, Tobias e Gozem, o árabe, e os outros inimigos que estavam tentando toda hora matar Neemias, né? E a forma como Neemias responde a isso, tipo, uma hora lá, Sanabalate e Gozem chegam e mandam um recado para Neemias, dizendo: vem conversar conosco numa das aldeias no Vale de Ono. E Neemias envia mensageiros a eles dizendo, cara, essas palavras de Neemias são muito importantes para todos nós. Presta atenção. Ele diz: tenho muitíssimo trabalho e não posso descer. Não vou deixar a obra parada para ir até vós. E cara, isso é. Várias vezes eu já rezei com essas palavras, porque quantas vezes as pessoas tentam nos fazer parar de fazer a vontade de Deus? Quantas vezes as pessoas tentam nos fazer parar de fazer exatamente o que sabemos que Deus quer que façamos? E independente desse trabalho ser construir um muro, trabalhar em um jardim, ensinar alguém, ser um sacerdote em uma pequena paróquia de uma pequena cidade, seja qual for o trabalho que você recebeu, seja ser um pai ou uma mãe que fica em casa cuidando de tudo, qualquer que seja o trabalho que Deus te deu, quando alguém tenta te distrair, tirar você desse trabalho, podemos dar essa resposta, a resposta de Neemias. Tenho muitíssimo trabalho e não posso descer. Eu estou criando uma família agora. Eu tenho muitíssimo trabalho e não posso descer. Eu estou ensinando essas crianças. Eu tenho muito trabalho e não posso descer. O Senhor me pediu para ser um zelador e eu estou mantendo esses corredores limpos. Eu tenho que manter esses banheiros impecáveis. Eu tenho muitíssimo trabalho e não posso descer. Porque o trabalho humano tem muita dignidade, simplesmente porque ele é feito por humanos, que por sua vez são feitos à imagem e semelhança de Deus, como dissemos antes, né? Então sempre que criamos, sempre que trabalhamos, sempre que limpamos, sempre que fazemos qualquer coisa, eu não quero exagerar muito aqui, mas trabalhar nos faz mais parecidos com Deus. E aqui Neemias, ele sabe que ele está fazendo isso porque Deus pediu para ele. Então, ele não vai permitir que o distraiam. Ele não vai deixar que o desviem dessa tarefa. Ele diz: tenho muitíssimo trabalho e não posso descer. E não só eles chamam ele para se encontrar com eles em uma dessas aldeias no Vale de Ono, mas depois eles dizem: ei, você tem que ir lá para se esconder no templo. Eles falam isso sabendo que se ele corresse para o templo, eles iam poder dizer que ele pecou ao ir a um lugar proibido para ele, né? Mas ele não faz isso. E ele diz no versículo 9: queriam intimidar-nos, pensando que abandonaríamos a obra deixando-a pela metade. Então ele diz: ao contrário, recuperei novo ânimo. Bom demais, né? Bom demais. Queriam intimidar-nos. E quantas vezes as pessoas tentam te intimidar para você parar de fazer o que Deus quer que você faça, o que Deus te pediu para você fazer? Viramos para essas pessoas e dizemos: vocês não têm autoridade para me mandar parar. Por quê? Porque meu ânimo vem do Senhor. E como disse São Paulo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele é a nossa força. Falando em força, temos o início da história de Esther. A gente já ouviu os capítulos 11 e 12 ontem, mas hoje vimos os capítulos 1 e 2, que é onde tudo começa a se desenrolar, né? Lá vimos o rei Assuero, que ele não é um cara bom, né? Já dá pra ver logo de cara que ele não é alguém a ser imitado. Tipo, ele tem a rainha dele, Vasti, e assim, ele se irrita com ela porque ele tinha dado uma festa de 180 dias, daí depois ainda deu outra de 7 dias, e o que acontece é que ele chama a Vasti porque ele quer mostrar ela pra todo mundo, né?
E ela não vai, porque ela diz: eu não, ele tá bêbado, ele tá festejando, tem uns 180 dias já, eu não vou lá pra ficar sendo exposta como um vaso caro que ele tem. E nisso ela não vai. E o conselho que dão a Assuero é o seguinte: olha, se as outras esposas souberem sobre a rainha Vasti não obedecendo o rei, elas vão começar a não obedecer seus maridos também, e isso aqui vai virar um caos. E esse é um daqueles momentos que você olha e pensa: que completo absurdo, né? E pois é, esse tal de Assuero não é um herói. Vamos deixar isso bem claro. Assuero não é um exemplo a ser seguido. Ele tá falando esses absurdos com os príncipes e governadores depois de festejar por mais de 180 dias. É uma loucura. Mas aí o que acontece é que Esther, uma jovem judia, é trazida, porque, né, agora a gente precisa substituir a rainha Vasti. E assim, Esther entra pro harém dele, e de novo, que absurdo, né? E ela fica 12 meses, né? É um ano de preparação para ela se encontrar com o rei. Pois é, meus senhores, e vocês achando que a esposa de vocês levava muito tempo para se arrumar, né? Ai, ai, foi mal. Mas, vemos essa situação injusta, né? E, assim, principalmente para nós, né? Pessoas do século XXI, onde sabemos, graças à nossa herança judaico-cristã, que homens e mulheres são criados iguais em dignidade. E aqui você vê Esther, e não só ela, Vasti também e outras mulheres sendo tratadas como meras propriedades desse homem poderoso que aqui ele pode fazer o que ele quiser com elas. E o que vai acontecer é que Esther será trazida para essa realidade toda errada, em que porque o nosso mundo é assim, né? Lembra, vivemos em um mundo que foi criado bom, mas corrompido. Portanto, tem muitas coisas erradas nele. Mas como já vimos em diversos momentos, o Senhor pode agir em meio a essa corrupção e trazer à tona um bem maior. E é isso que vamos ver acontecer novamente aqui no livro de Esther. Então, por favor, mais uma vez, ao lermos essas histórias, é interessante reconhecer que a razão pela qual podemos ler isso e pensar: caramba, isso aqui tá tudo errado, é por causa da nossa herança judaico-cristã. É por causa do fato de que o que acreditamos não é o que Nabucodonosor acreditava, não é o que Assuero acreditava, não é o que os persas, os medos ou os babilônios acreditavam. Acreditamos que homens e mulheres são criados igualmente em dignidade e que as mulheres não devem ser objetos para os homens. E é por conta disso que conseguimos ver o quão errada é essa situação toda. Mas também vamos poder ver como Deus pode agir através dessa jovem mulher Esther nessa situação e fazer algo incrível. E é isso que Deus quer fazer conosco também. Todos nós vivemos nesse mundo corrompido em que muita coisa errada acontece. Mas o Senhor nos lembra a todo momento que Ele pode agir através desses erros e realizar sua vontade, para que as pessoas sejam salvas, para que as pessoas sejam retiradas dessa opressão e dessa injustiça. E vamos ver isso nos próximos dias e eu estou muito feliz por essa oportunidade de caminhar com vocês pelo livro de Esther. A gente já caminhou bastante tempo junto, né? 275 dias, não é para qualquer um não. É incrível. Eu estou rezando por você e por favor, reze por mim. Meu nome é Padre Mike e eu mal posso esperar para te ver amanhã. Deus abençoe.